Simone, disse que tinha uma coisa para falar para você. Desde que a gente começou a falar da pauta do programa de hoje, para conversar sobre os temperamentos, eu até fiquei pensando em casa, qual que seria o meu temperamento? Aí, de repente, recebi uma mensagem assim, olha, antes de começar o programa... Você vai saber. Você vai fazer um testezinho lá. Eu me surpreendi, mas não vou te falar. Não vou te falar. Ah, mas você vai me falar sim, você pode chegar, porque a gente está aqui já com a Marilda Sene, especialista em psicologia multifocal. Olá, bom dia. Tudo bom bem? Dia, Marilda. Bem-vinda. Primeira, uma questão assim, gente. Hoje a gente vai falar de temperamento. Eu queria já jogar para o pessoal que está em casa o seguinte. Você sabe o que é temperamento? E você entende qual é a importância de você conhecer o seu temperamento e das pessoas que estão próximas de você? Você sabia que o índice de erro nas relações, quando a gente conhece o outro, é muito menor? Não que não vai ter choques, desajustes, mas você vai dizer, essa pessoa é assim, entendi. Então é sobre isso que nós vamos conversar agora. Fala uma coisa que eu fiquei em dúvida aqui, ó. Você disse que é especialista em psicologia multifocal. O que seria? É uma formação onde você vê a psicologia como um todo, um pouquinho de filosofia também. Olha, que legal. E porque nas últimas décadas houve toda uma explosão de conhecimento sobre a psique humana. Que bom, né? Perfeito, e uma necessidade da sociedade, né? Algo que a gente vive hoje, onde quanto mais nós nos conhecemos e conhecemos o outro, melhores resultados nós temos. Então a psicologia multifocal tem esse olhar, uma visão sistêmica sobre a psique humana. Bacana. E embora tenha essa explosão de conhecimento, de vias para entender a psique humana, ainda o ser humano, lidar com o ser humano é a situação mais difícil que a gente encontra no dia a dia, não é? Na verdade, padre, o que eu acredito? Que a gente precisa buscar ferramentas para que a gente possa lidar da melhor forma possível. E essas informações vêm trazer para a gente essas ferramentas. Porque nós somos seres pensantes, né? Deus nos deu essa graça de ter toda a capacidade de conhecer e nos aprofundar naquilo que nos interessa. Isso é a inteligência, a nossa habilidade em fazer as melhores escolhas diante de uma situação. E para a gente fazer as melhores escolhas diante de uma situação, nós precisamos conhecer as circunstâncias dessa situação. Desde ontem eu comecei a pensar uma coisa assim, sobre o temperamento e a personalidade. Legal. O temperamento é diferente da personalidade, porque às vezes eu começo a conversar algumas coisas na terapia, aí me dizem assim, olha, tem certas coisas na sua vida que não vai mudar, que faz parte da sua personalidade. Geralmente, às vezes eu escuto isso. Tem certas coisas que você não vai mudar, mas dado o processo que eu estava passando, tem certas coisas que não vai mudar porque faz parte de você. Do seu temperamento. Então, personalidade e temperamento estão caminhando aí para uma mesma direção? Então, vamos para as teorias. O que a teoria nos diz, né? O temperamento são características inatas que nascem com cada um de nós e que faz parte do nosso histórico familiar, né? Faz parte da nossa hereditariedade. Então, é uma herança psicológica, genética, que faz parte da gente. E aí nós temos o caráter, que é a educação desse temperamento. Aquilo que você viveu e que te direcionou a ter um comportamento A ou B. E a personalidade é o que você mostra para o mundo desse ser que você é. Olha só. Então a personalidade ela pode ser maquiada. Perfeito, dependendo da situação, porque na verdade ninguém consegue mentir o tempo todo, né? Uma hora vai aparecer, né? Justo, então uma hora você vai explodir. Você pode até se conter, mostrar uma característica mais afável ou não, mas se você for uma pessoa mais explosiva, mais intensa, aquilo em algum momento vai acontecer. Então, o que a gente precisa? É justamente trabalhar a nossa inteligência comportamental, é assim que eu chamo. Você fazer as melhores escolhas diante do seu comportamento. Porque o teu comportamento, o teu perfil comportamental, ele tem três alicerces, vamos dizer assim, três bases. Que é a tua herança genética e psicológica, que é o temperamento, a sua vivência e experiência, aquilo que você passou, e a sua educação, a sua formação, o conteúdo que você recebeu. Quando você consegue equilibrar esses três e trabalhar o autoconhecimento, como vocês vêm falando desde o começo aí do programa, você consegue fazer as melhores escolhas diante do seu comportamento diário e trazer para você o resultado que você deseja. E, claro, para os relacionamentos. Muito bem. Nós somos seres tão diversos
E a gente vem falar hoje de perfis, né? Perfeito. E temos aí a questão do sanguíneo e hoje do colérico, que a gente vai falar mais especificamente. Por que se teve essa necessidade de subdividir esses temperamentos? Então, se a gente voltar no tempo, desde os primórdios, né, dos estudos, os primeiros registros que nós temos dos filósofos gregos, sempre tentou-se entender as pessoas, o comportamento das pessoas. A primeira analogia que foi feita foi com as forças da natureza. Terra, água, ar, fogo, né? Então as pessoas faziam uma analogia do comportamento das pessoas com as forças da natureza. Aí depois veio Hipócrates, o pai da medicina, e aí ele analisou os fluidos internos, né, dentro daquele conhecimento rústico que tinha daquele período, 400 anos antes de Cristo, tá? E ele determinou que as pessoas eram sanguíneas, fleumáticas, melancólicas ou coléricas. E aí, em algumas literaturas a gente ainda tem indicação de cada um desses temperamentos com o ar, a água, o fogo, ainda Perfeito, as literaturas ainda há essa apresentam analogia, isso. justamente. Porque, na verdade, a psique humana, desde que nós nos descobrimos como seres pensantes, a nossa psique se manifesta, né? Então, entender esse comportamento, igual hoje nós estudamos aí os homens das cavernas, como que acontecia todo o processo, por exemplo, do estresse, onde os sentidos externos captavam uma situação de perigo, e aí a hipófise produzia o ACTH, que ia para a suprarrenal, e aí produzia a noradrenalina, adrenalina, o cortisol, e aí o nosso homem da caverna, o nosso ancestral, ele tinha a tendência a fugir ou lutar. Então era uma tendência natural, onde ele tinha forças para fazer o que era necessário para a sua sobrevivência. E o bacana, Marilda, que a gente já vem numa toada aqui no Você Pode, né, Padre Nilson? Da gente trazer para poder explicar os processos cerebrais e comportamentais. A gente tem a dinâmica da espiritualidade, da religião. Quer dizer, é realmente uma frase que o Padre Nilson usa muito. É uma formação integral do ser humano. Bom, hoje a gente vai ver a questão do sanguíneo e do colérico. E eu tô aqui me contendo porque eu tô curiosa para saber o que o Padre Nilson é. Eu não sei se... Porque eu já nem lembro lá mais. Mas a diretora lembra. Que eu fiz. Tá registrado, Mas padre. eu só sei que eu sou uma mistura. Uma misturinha. O que é esse sanguíneo, então? Só para depois a gente revelar o padre aqui. O sanguíneo é o comunicador. É aquele que faz amizades facilmente, tá? Ele é extrovertido, ele é uma pessoa de bem com a vida, quando ele está dentro do seu equilíbrio. Mas o que é legal a gente falar, gente, é que, na verdade, há uma composição. Ninguém é 100% só um temperamento. Né? Hoje nós vamos falar do sanguíneo e o colérico, que são os dois mais extrovertidos. A gente já, desculpa interrompê-la, já tem na tela, né, Padre Nilson? Você está lendo bem, Padre? Então lê pra gente, por favor. Coloquei óculos, tá ótimo. O sanguíneo, aí a gente apresenta para você as palavras-chave: entusiasmo, diversão e imagem. Certo. E aí, sob tensão, pode prometer o que... Já estou me decepcionando. Vamos lá. Qual é a porcentagem minha que deu aí? Só para mim, qual é a porcentagem? Sob tensão, pode prometer o que não dá conta de cumprir. Principal necessidade. Ele não quer mais revelar o teste. Meu Deus do céu, ser reconhecido, notado. Não gosta de rotinas e detalhes, afasta-se com o desprestígio, olha a vista. Para incentivá-lo, deixe-o ser notado e admirado. Para conseguir o que quer, persuade usando habilidades sociais e novas ideias. Estímulo para executar tarefas. Sempre será necessário monitorar para verificar se não se desviou do objetivo. É necessário discipliná-los para que se concentrem em um só objetivo por vez. Sabe por que eu estou rindo? Eu acho que o meu deu isso. A diretora cantou que tem um percentual alto aqui. A carapuça serviu, assim. É isso? É isso. E a tua habilidade de comunicação fala também que você é sanguíneo. Então, às vezes, a gente, sabendo algumas características dos perfis, a gente já identifica o ideal para a profissão. Mas é possível mudar o temperamento? Porque eu me recordo, eu estou falando muito de mim ultimamente nos programas. Não tem problema, manda ver. Eu me recordo que quando eu tinha os meus 12, 13 anos, eu era imensamente tímido. Uhum. Não, eu me lembro assim que um dia me pediram para fazer uma leitura na missa, eu não conseguia. Uhum. Hoje em dia,
Sem problemas. Você pediu para eu ler a Bíblia inteira. Então, eu acho que teve uma mudança. Então, é justamente por isso que eu evidenciei o perfil comportamental nas 3 bases, das vivências e experiências. Então, na medida em que você foi tendo mais experiências de se expor, né? Você viu que não era um bicho de 7 cabeças, talvez um menino de 13 anos que tinha uma autoestima mais comprometida, ainda estava se conhecendo, se descobrindo, não tinha essa capacidade ou essa coragem, né, de se expor. Na verdade, tinha vontade, mas não tinha coragem. Então não dá para dizer que as pessoas vão viver eternamente com o complexo de Gabriela. Não, mas, por favor, a gente está aqui justamente para desmistificar isso. Se for assim, gente, a nossa fé cristã não se justifica. Concorda comigo? Não, amadurece. Por favor, quando Jesus manda perdoar 70 vezes 7, ele nos dá uma ordem. Quem pode perdoar? O sanguíneo, o colérico, o melancólico ou o fleumático? Quem pode cumprir essa ordem? Então, assim, todos nós podemos cumprir essa ordem a partir do momento em que nós decidimos trabalhar em nós, potencializando as nossas forças e neutralizando as nossas fraquezas. Ela pode passar por um processo de amadurecimento, Sim. por um processo de transformação, e isso que é maravilhoso na vida do ser humano. Exato. E que certamente nos diferencia dos outros animais. A capacidade que a gente tem de pensar, de raciocinar, e que a gente vai mudando de vida, mudando de comportamento. Eu acredito, padre, que todos nós temos a capacidade, mas a motivação tem que ser pessoal, né? Nós precisamos entender o que nos motiva e trabalhar para que essa motivação se restabeleça todo dia. Todo dia a gente tem que ser diferente, todo dia a gente tem que ser a nossa melhor versão. E isso é um trabalho para toda uma vida. E exige aí também o contexto do orar e vigiar e conduzir a nossa vida de uma forma a estar coerente com o nosso propósito, com aquilo que a gente acredita. Nosso maior desafio é que hoje as pessoas acabam não, digamos assim, se contaminando muito por essas regras, por esses valores distorcidos que estão na nossa sociedade. Eu fiquei pensando aqui, nesse processo de amadurecimento que todos nós passamos, quando a gente vai exercendo e cumprindo alguns papéis na nossa vida, a gente também vai amadurecendo, a gente também vai dando resposta para algumas coisas que talvez antes não eram importantes e a gente estava cômodo até no local em que estava. Vamos pegar o sanguíneo, que possivelmente muitos de nós somos, né? É uma tendência para quem é do nosso meio também. Eu estou cômodo chamando atenção, sendo notado, sendo valorizado. Mas certamente o Padre Nilson, nos atendimentos e na missão dele, as pessoas precisam chegar primeiro. No meu papel como mãe, eu preciso que o meu filho chegue primeiro. Então, como é que você vê esses papéis que a gente vai exercendo e a influência nos nossos perfis, no nosso comportamento? Então, se nós trabalharmos para sermos as melhores versões de nós mesmos todos os dias, em todos os relacionamentos, a gente vai conseguir entender o que nos leva para onde a gente quer, trazendo para a gente os resultados que a gente deseja e quais são os hábitos, quais são essas situações do nosso cotidiano que acabam nos boicotando. Por isso o autoconhecimento é tão importante. O que te impede de alcançar o objetivo que você tem? Então, a primeira coisa, que objetivo você tem? Como mãe, que objetivo você tem? Você tem o objetivo de fazer o seu filho simplesmente te obedecer em todos os momentos, em todas as ocasiões? Ou você tem o objetivo de fazer aquele ser humano crescer, desenvolver, ser a melhor versão dele mesmo? Uma coisa que eu falo muito para os pais, a gente trabalha com essa linha, né? Infelizmente, nós deixamos de ser educadores. Nós queremos ser cuidadores, cuidar de todas as necessidades que os nossos filhos têm, justamente. Prover as necessidades materiais, intelectuais, mas raramente as espirituais. Essa conversa é muito boa mesmo. Eu tô aqui pensando muita coisa, né? Só que a gente começa a pensar e quer perguntar, a gente acaba esquecendo do tempo. Opa, vamos lá. No próximo bloco a gente vai continuar essa conversa e no próximo bloco a gente vai conhecer mais um temperamento. No próximo bloco a gente vai conhecer o colérico. Então a gente vai continuar nessa ideia aqui do conhece-te a ti mesmo. Perfeito. Principalmente para a gente aprender a se relacionar conosco mesmo, que é maravilhoso, e também acho que esse equilíbrio ajuda a gente a compreender o outro também. Mas não vamos falar sobre isso agora não. Nós vamos para o intervalo, no próximo bloco a gente vai conhecer mais um temperamento.